Né? Ok. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, se tiver alguém do Timor-Leste. Muito obrigado por estarem aqui. Nós estamos começando uma nova temporada, digamos assim, o segundo semestre de uma atividade da União de Físicos de Países de Língua Portuguesa, que são palestras online mensais. E essas palestras, elas são gravadas e são disponibilizadas posteriormente no canal do YouTube da União dos Físicos Países de Língua Portuguesa. Hoje é um grande prazer ter aqui o professor Rafael Chaves. Eu vou falar um pouquinho sobre o Rafael, se eu achar as coisas aqui. Então, o Rafael Chaves, ele possui graduação em Física de bacharelado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele trabalhou como pesquisador pós-doutor no Institute for Photonic Sciences de Barcelona e nos institutos de física das universidades de Freiburg e Colônia. Ele é líder do grupo de pesquisa em informação quântica e vice-diretor do Instituto Internacional de Física em Natal. É uma iniciativa incrível, que eu espero que o Rafael fale um pouco também sobre isso. Ele tem recursos, um grant do Instituto Serra Pilheira, da Fundação Templeton e da Fundação Simons. Um, o Rafael, ele tem experiência na área de física e aprendizagem de máquina, com ênfase em computação e informação quântica. Ele atua principalmente nos seguintes temas: emaranhamento, não localidade quântica, sistemas quânticos abertos, processamento quântico de informação, criptografia quântica, fundamentos da mecânica quântica, implementações experimentais de inteligência artificial e modelos causais. Além disso, o Rafael Chaves, vou fazer propaganda, espero que ele faça também, ele escreveu um livro recentemente que se chama A Incerteza Quântica, os Mistérios de uma Teoria e a Nova Era da Informação, e eu recomendo a todos e a todas esse livro de divulgação científica do professor Rafael Chaves. E o Rafael Chaves, hoje, ele vai falar para a gente de um tema muito importante, interessante, que é exatamente o tema que foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física de 2022, ano passado, que é sobre emaranhamento quântico e as desigualdades de Bell. Então, Rafael, passo a palavra para você e antecipadamente agradeço que aceito o convite da União dos Físicos Brasileiros Portuguesa para apresentar essa palestra. E acho que o Rafael, então, ele disse que vocês podem, se tiver dúvidas, fazer perguntas durante a apresentação, basta levantar a mão, no próprio Zoom tem uma mãozinha que você pode levantar, ou simplesmente levante a mão assim, ou interrompa e faça uma pergunta. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rogério. Você já vem a minha tela? Já vemos a sua tela, sim. Perfeito. Bom, então, primeiramente, agradecer aí o convite, um prazer estar falando com todos vocês. Eu confesso que eu não conhecia a União dos Físicos, então fico contente aí em saber de mais essa iniciativa. Falar em português, eu estou um pouco enferrujado, então eu espero que eu consiga falar todos os termos aqui. Bom, parabenizar aí por essa ação, né? Vou me informar mais. Fiquei triste de saber que eu perdi essa conferência em Cabo Verde. Infelizmente, tinha muita vontade de conhecer o país. Bom, então hoje eu vou, como o Rogério disse, né? Podem me interromper a qualquer momento. Eu prefiro que a gente interaja mais do que falar aqui por 50 minutos sem parar. Bom, então eu vou falar sobre a área, né, do Prêmio Nobel de Física de 2022, que é uma das áreas de pesquisa do nosso grupo de pesquisa aqui no Instituto Internacional de Física, em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu não vou falar nada mais especificamente sobre o Instituto, mas se quiserem aí na parte de perguntas, eu posso contar um pouco mais sobre o nosso Instituto, que é vamos dizer assim, a gente chama de uma joia da física aqui no Nordeste, né? Então acho que vale a pena conhecer. Bom, então antes de começar a falar sobre o Prêmio Nobel de Física,
Só mencionar que também no ano passado a área da informação e da computação quântica ganhou um outro prêmio importante, que foi o Breakthrough Prize, que foi dado ao Charles Bennett e ao Brassard pelos estudos pioneiros deles na área de criptografia quântica, ao David Deutsch, que foi um pioneiro aí nos fundamentos da computação quântica, e ao Peter Shor, talvez tenha ainda hoje, né, o algoritmo quântico aí mais importante ou mais famoso na área. Bom, então a gente está falando de física quântica, né, a teoria aí que emergiu na virada do século passado para explicar os constituintes aí fundamentais da matéria. Então, ao longo de uma história relativamente recente, né, foram mais de 70 prêmios Nobres diretamente relacionados à quântica, né? Então, aqui uma foto, né, de 1921, o Einstein recebendo o prêmio dele, né, pela explicação do efeito fotoelétrico. Aqui um outro prêmio mais recente, 2012, para o Aroshi, para o Wineland, né, pela explicação pelo controle, né, de sistemas quânticos individuais, algo que era considerado praticamente impossível lá nos primórdios da teoria. Então, a quântica, para mim, né, e acho que para muitas pessoas, é um exemplo muito claro, né, de como é que a ciência básica, fundamental e a ciência aplicada andam aí de mãos dadas, né? Então, essa estimativa de 2012, eu acho que já é um tanto quanto antiga, estima aí que 30 a 35%, eu diria que esse número já está significativamente maior hoje em dia, do PIB, né, dos Estados Unidos e, de fato, de qualquer país desenvolvido, é, base, é baseado em invenções que são derivadas aí diretamente da teoria quântica. Então, é o que a gente costuma chamar hoje em dia de primeira revolução quântica, né? Então, do lado mais fundamental, a teoria quântica foi utilizada aí para se explicar a estrutura atômica, molecular, as propriedades aí de diferentes materiais, as propriedades das partículas elementares aí no modelo padrão. E do lado mais tecnológico, né, a lista aqui é quase infindável. Os transistores, né, os semicondutores que a gente usa aí nos nossos computadores, o laser para comunicação ou em medicina, ressonância magnética nuclear. Então, a lista é realmente enorme aqui, né? Então, essa primeira revolução quântica, extremamente importante, por detrás aí, vamos dizer, de pelo menos 40% do produto interno bruto, né, de países desenvolvidos. Hoje em dia, a gente está vivendo o que a gente chama de segunda revolução quântica. E por que a segunda, né? Porque nessa primeira revolução, o nosso hardware, ao menos parcialmente, né, ele se tornou quântico, operando ali com efeitos que precisam da física quântica para serem explicados. Nessa segunda revolução quântica, que começou ali no começo da década de 90, tomou mais forma ao longo dos anos 90 e realmente evoluiu muito rapidamente a partir dos anos 2000, não só o hardware, ele é genuinamente quântico, a gente está falando agora da manipulação de sistemas quânticos individuais ou de propriedades coletivas, né, de sistemas quânticos individuais, mas também o software se torna quântico. Então, a lógica, né, que a gente usa para processar a informação também se torna quântica. Dentro do grande guarda-chuva, né, que é o que a gente chama da área de informação quântica, tipicamente a gente divide ela em quatro grandes áreas. Então, a gente tem de um lado a computação e os algoritmos quânticos, né? A ideia de que se usar propriedades quânticas como superposição, emaranhamento, a gente pode resolver alguns tipos específicos de problemas de forma muito mais eficiente. A gente tem a chamada comunicação e criptografia quântica, então a ideia, de novo, de se usar emaranhamento para se processar informação, para se enviar informação de uma forma que é fundamentalmente segura, ou se comunicar de maneira mais eficiente. A chamada simulação quântica, que é a ideia, né, de se usar sistemas quânticos que a gente entende e compreende bem para simular outros sistemas quânticos, os quais a gente gostaria de entender um pouco melhor. Lembrando, né, que porque o espaço de Hilbert cresce exponencialmente, simular sistemas quânticos é algo extremamente difícil, né, exponencialmente difícil, para softwares, né, para computadores clássicos. E, por último, a gente tem a área aí de sensores quânticos ou metrologia quântica,
que faz uso do fato de que sistemas quânticos, né, eles são extremamente sensíveis ao ambiente que os circunda, e essa sensibilidade ela pode ser usada, então, para a gente medir características físicas, campos magnéticos, fases em interferômetros, de uma forma muito mais precisa, né, e eficiente. Então, essas são as quatro grandes áreas, né, que motivam aí a área da informação quântica, que é o que está por detrás, né, é o grande guarda-chuva do Prêmio Nobel de 2022. Então, feita essa motivação aí um pouco histórica e mais geral, no resto, então, da palestra, eu dividi aqui em quatro partes. Espero que eu consiga falar aí um pouco de cada uma delas. Na primeira parte, vou falar um pouco da história, né, por detrás aí desse Prêmio Nobel, que começa lá nos primórdios da teoria quântica, com o famoso artigo EPR e assim vai. Falar um pouco mais sobre os conceitos que estão por detrás do Prêmio Nobel, que é o chamado emaranhamento quântico e a violação de desigualdades de Bell, a origem desse Prêmio Nobel, né, que foi dado a três pesquisadores, que foram testes experimentais da violação dessas desigualdades de Bell, e dar um pouco mais de detalhes, né, das possíveis aplicações dessa área muito fundamental, desse estudo muito fundamental, em novos tipos de tecnologias. Então, falando um pouco sobre a história, né? Eu sempre gosto de começar com essas citações aqui. Todos esses são físicos quânticos, né? Todos eles, com exceção do John Wheeler, ganhadores do Prêmio Nobel, a grande maioria por suas contribuições à física quântica. E eles dizem coisas como, por exemplo, Niels Bohr, né? Quando se trata de átomos, a linguagem só pode ser usada como poesia. O Einstein, se a quântica estiver correta, significa o fim da física como uma ciência. O Schrödinger, né? Que eu particularmente sempre associo aí à física quântica. Deixa eu só tirar aqui isso da minha tela. Eu não gosto e me arrependo de algum dia ter tido algo a ver com isso tudo. O Penrose, né, que ganhou o Prêmio Nobel alguns anos atrás por estudos lá em física de buracos negros. A mecânica quântica não faz sentido algum. E talvez a que seja a mais famosa de todas, né, do Feynman, que em 64 disse que ele pode dizer com toda certeza que ninguém entende a mecânica quântica. Isso em 64. E é curioso, né, que em 65, o ano seguinte, ele ganhou um prêmio Nobel em física justamente pelas suas descobertas, né, pela sua pesquisa em física quântica. Então, quer dizer, a gente pode dizer que nesses anos, nesses 2 anos aí, ninguém entendia mais a física quântica do que o Feynman, e se ele diz isso, né, o que que resta aí a nós, pobres mortais? Bom, o que está por detrás dessa frase, né? E eu acho que essa foto ilustra bem isso. O Feynman e todos nós físicos, né, e físicas que estamos aqui, entendemos a mecânica quântica, no sentido de que a gente entende os seus postulados matemáticos e a gente sabe usar esse formalismo matemático para fazer predições do que a gente vai observar no laboratório, né? Então, nesse sentido, sim, a gente entende muito bem a mecânica quântica. Nenhuma teoria foi mais bem sucedida e mais refinada, né, do que a teoria quântica. Então, por que que o Feynman está dizendo algo como isso? E o que está por detrás dessa frase é o fato de que, apesar da gente realmente conseguir manipular as equações quânticas e fazer predições, o fato é que a teoria quântica nos impõe uma nova forma de pensar sobre a física. A teoria quântica é uma teoria que é genuinamente, intrinsecamente probabilística. E ela implica um novo tipo de indeterminismo que a gente não estava acostumado até então, né? E, em particular, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, diferentemente do que a gente tem aí na física clássica, o observador, aonde com observador eu não quero dizer um ser humano, uma mente humana, mas pode ser simplesmente um aparato que detecta fótons. Então, é um aparato de observação e o que ele observa passa a ter um papel central na teoria. Então, por exemplo, né, o Jordan, ele disse certa vez que observações não somente perturbam o que vai ser medido,
elas o produzem. Compelimos o elétron a assumir uma posição bem definida. Nós próprios somos os responsáveis por produzir os resultados das medições que observamos. Então, é uma visão aí um tanto quanto antropocêntrica, né? Mas o que está por detrás é o que a gente chama hoje aí de interpretação de Copenhague, que eu acho que é muito bem ilustrado aqui por essa frase do Asher Pérez, dizendo que experimentos não realizados não têm resultados. Então, do ponto de vista da teoria quântica, a teoria quântica ela não nos diz nada, vamos dizer assim, sobre a realidade quântica, sobre a realidade fundamental, se é que algo assim existe. O que ela nos permite dizer é qual é a probabilidade de que a gente obtenha um certo resultado ou outro, caso a gente faça um certo experimento. O que era o sistema físico antes de uma medição ser realizada, a mecânica quântica não tem nada a nos dizer sobre isso. Então, é o que a gente chama aí de interpretação de Copenhague, que certamente não foi bem aceita por todas as pessoas, em particular pelo Einstein, né? Que como resposta aí a essa nova forma de se entender a física, a ciência, ele respondeu, né, com uma pergunta, dizendo: você realmente acredita que a Lua só existe quando olhamos para ela? Então, na física clássica, né, mesmo que a gente não observe, que a gente não faça uma medição, as propriedades de um sistema físico, a gente imagina que elas são bem definidas. Então, mesmo que eu não meça a posição ou o momento do meu elétron, essas posições elas existem, são bem definidas. Mas isso parece contradizer a mecânica quântica e uma das suas consequências, que é o princípio da incerteza. Então, em 1935, junto aí do Podolsky e do Rosen, eles escreveram esse artigo muito famoso, ficou conhecido aí como paradoxo EPR, né, em homenagem aos três autores, em que eles basicamente argumentam que a teoria quântica, apesar de ser uma teoria correta, e correta no sentido de que ela é uma teoria probabilística, então ela prediz com perfeição o que a gente vai observar probabilisticamente num certo experimento. Mas ela seria uma teoria incompleta. Incompleta no sentido de que elementos de realidade física não seriam descritos pela teoria quântica. Então, como é que isso é possível, né? Parece aqui que a gente está falando mais de metafísica do que de física, mas não é. Então, nesse artigo deles, a primeira coisa que eles fazem é tentar se mover aí para fora desse terreno pantanoso da metafísica e definir de maneira bastante geral, mas também concreta, o que eles entendem como elemento de realidade. Então, eles dizem: se, sem de qualquer maneira perturbar um sistema, pudermos predizer com certeza, isso quer dizer, né, com probabilidade 1, o valor de uma quantidade física, então deve existir um elemento de realidade correspondendo a essa quantidade. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos pensar aqui no spin de um elétron e vamos supor que esse spin ele está apontando para cima ao longo aí da direção Z. Então, se eu fizer uma medição desse sistema, eu tenho certeza que o que eu vou obter é que o meu spin ele está apontando para cima. E o estado pós-medição continua sendo um estado que está apontando para cima. Ou seja, de acordo com esse critério aí de realidade do EPR, o spin ao longo da direção Z seria um elemento de realidade. Mas o que acontece agora se eu pegar esse mesmo sistema físico e medir ele na direção horizontal? Um spin que aponta para cima no eixo Z, ao longo do eixo X, ao longo do eixo horizontal, ele é uma superposição de esquerda e direita, significando que quando eu medir esse sistema ao longo da direção horizontal, metade das vezes eu vou obter algo que aponta para a esquerda, metade das vezes para a direita. Ou seja, eu não tenho mais certeza do que é que eu vou medir, e mais do que isso, quando eu meço o sistema, eu colapso a função de onda. Então, eu saio de um sistema em superposição, direita e esquerda, para algo agora que tem uma posição bem definida, direita ou esquerda. Então, de acordo com o critério de realidade do EPR, o spin ao longo da direção X, nesse caso, não seria um elemento de realidade. É o que a mecânica quântica nos diz. Mas então, o que eles fazem, né, é usar o chamado emaranhamento quântico, que é uma propriedade, uma correlação que vai aparecer entre sistemas quânticos de duas ou mais partes, para botar essa conclusão em xeque. Então, o que eles usam aqui, no paper original, não é exatamente esse estado que eu vou usar aqui é a versão simplificada
do David Bohm, mas eu tenho aqui, então, um estado de dois spins. Eu posso imaginar dois elétrons, estou olhando aí para os spins desses dois elétrons, e eles são descritos por uma função de onda desse tipo aqui, que é uma função de onda que é uma superposição, onde se o primeiro spin está apontando para cima, o segundo ele está apontando para baixo, ou o primeiro está para baixo, o segundo está para cima. Então eu tenho uma anticorrelação perfeita entre os spins. Se um está num sentido, o outro está em outro sentido e vice-versa. Ok? Então a ideia aqui é a seguinte: vamos supor que esses dois spins eles estejam muito distantes entre si, em lados opostos do universo. A ideia agora é que eu vou fazer a medição do spin de um elétron para predizer quem é o spin do segundo elétron. Então, se eu medir o primeiro spin e encontrar ele apontando para cima, eu tenho certeza que o segundo spin vai estar apontando para baixo. E se eu assumir agora, né, que esses dois spins estão muito distantes entre si, e eu acreditar na relatividade especial, não há como qualquer medição que eu faça no primeiro sistema afetar, perturbar o segundo sistema, porque eles estão muito distantes. Ou seja, eu consigo aqui a ideia de certeza e de não distúrbio, de não perturbação. Então, beleza, usando esse esquema, eu consigo, então, concluir que o spin ao longo da direção vertical é um elemento de realidade. Só que agora, essa função de onda, esse estado aqui, que é um estado emaranhado, a gente vai discutir um pouco mais o que isso significa, eu posso reescrever ele em qualquer direção. Então, eu posso pegar essa mesma função de onda, escrever ela para o spin na direção diagonal, na direção horizontal, e qualquer que seja a direção que eu meça esse sistema de spins, eu vou sempre ter uma anticorrelação perfeita. Ou seja, se eu meço um para a esquerda, o outro está para a direita, e vice-versa. Ou seja, qualquer que seja a direção de spin que eu meça, eu vou ter essas duas condições aqui satisfeitas. Então, eles dizem, bom, se eu consigo medir isso para qualquer direção, em particular, direções que são associadas a observáveis que não comutam, e eu consigo associar a esses observáveis elementos de realidade, o princípio da incerteza não pode estar correto, ou, no máximo, ele é uma versão incompleta da natureza. Então, eles terminam o paper, né, dizendo o seguinte: apesar de ter mostrado que a função de onda não fornece uma descrição completa da realidade física, deixamos em aberto a questão se tal descrição existe ou não. Nós acreditamos, entretanto, que tal teoria seja possível. Então, nasce aqui a ideia de variáveis ocultas, ou seja, é, que essa incerteza, esse indeterminismo da mecânica quântica, ele não seria fundamental, mas seria oriundo do fato de que a natureza seria descrita por mais graus de liberdade que a gente não tem acesso. Então, é como se a mecânica quântica fosse uma espécie de teoria estatística de uma teoria ainda mais fundamental. Bom, então esse é o paper EPR 1935. Então, o que eles estão fazendo aqui é pôr em xeque a teoria mais bem-sucedida que a gente já desenvolveu. Era de se imaginar que diferentes físicos e físicas aí ao redor do mundo fossem se debruçar, né, sobre esse artigo e tentar entendê-lo ou refutá-lo. E a verdade é que pouca gente se importou com esse artigo. Então, em 35, a gente já tinha aí no horizonte, né, o que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. A teoria quântica, apesar aí dessas discussões mais fundamentais, era muito bem sucedida, ia ser usada, né, para a criação de armas nucleares, para a descoberta de novas partículas, novas tecnologias. Então, a verdade é que pouca gente se importou, né? É uma forma de pensar que se eu não me engano, foi o Asher Pérez, né? Ele chamou de cale a boca e calcule. A mecânica quântica funciona. O que ela realmente significa? Bom, essa pergunta talvez nem faça muito sentido. Bom, mas a verdade é que algumas pessoas, né, alguns pioneiros, que também foram chamados de birutas, eles de fato se importaram sim com esse paper EPR, e ao longo aí das próximas décadas a coisa evoluiu um pouco mais. Bom, então, antes de entrar nesses detalhes, deixa eu só entrar aqui e explicar um pouco melhor o que é o emaranhamento.
e uma das suas consequências, se não a consequência mais forte, que é a violação de uma desigualdade de Bell. Então, é o emaranhamento. Vamos pensar em funções de onda, né? Então, eu tenho a função de onda, por exemplo, de um spin, que eu vou estar chamando aqui de 0 e 1, né? Então, se o spin está para cima, eu vou chamar isso de 0. Se o spin está para baixo, eu vou chamar isso de 1. Então, aqui eu tenho a primeira diferença entre uma descrição quântica e clássica. Enquanto que, classicamente, eu tenho um estado ou outro, é o que a gente chamaria aí de um bit, né? Um bit clássico. No caso quântico, eu posso ter uma superposição, ou seja, um contínuo de possibilidades entre 0 e 1. Eu tenho estados que, na verdade, não são nem 0 e nem 1, eles estão numa superposição desses dois estados. Então, isso é para um spin. O que acontece agora se eu tenho dois spins? Uma forma de descrever dois spins seria eu pegar a descrição de um spin, a descrição do outro spin e juntar essas duas descrições. Em física quântica, a gente faz isso usando o que a gente chama aí de produto é, tensorial. Enfim, é uma técnica matemática, é um operador matemático para se juntar a descrição da função de onda de dois sistemas. Então, nesse caso aqui, é o que a gente esperaria de uma descrição clássica, né? Eu tenho a descrição de um, eu tenho a descrição do outro, então eu tenho a descrição dos dois. Mas nem todos os sistemas compostos de duas ou mais partículas quânticas podem ser descritos dessa forma. Por quê? Porque eu posso ter funções de onda, eu posso ter sistemas físicos que são descritos por estados, por funções de onda, que não se fatorizam. Então, o estado ele é emaranhado. Então, nas palavras aí do Schrödinger, né, o melhor conhecimento possível do todo não inclui o melhor possível conhecimento de suas partes. Então, ele também dizia, né, que o emaranhamento não é apenas mais um, mas sim o traço característico da mecânica quântica. E por que isso, né? Por que que esse emaranhamento é tão estranho? Bom, a gente vai ver isso com a violação de uma desigualdade de Bell, mas aqui a gente já consegue ver porque eu estou falando agora de um sistema puro, ou seja, eu estou preparando uma função de onda, eu tenho conhecimento total de quem é essa função de onda. Então, eu sei que a função de onda é 0, 0 mais 1. Só que agora, se eu traço fora uma das minhas partículas, ou seja, se eu olho para a função de onda apenas de um dos meus sistemas, eu vejo que a incerteza que eu tenho sobre eles é máxima. Então, aqui já está um traço que é muito característico da física quântica, né? Eu posso ter conhecimento total do todo e ainda assim ter certeza máxima sobre as partes. E isso é algo que classicamente não acontece. Bom, talvez a consequência mais forte, né, e a forma mais simples de se ilustrar as características não clássicas, anti-intuitivas desse emaranhamento quântico é através das desigualdades de Bell. Então, Bell, em 64, ele trabalhava no CERN na época, né, era um físico de partículas, mas como ele dizia, aos domingos ele tinha princípios. Então ele também se importava aí com os fundamentos da quântica e em particular com o paradoxo EPR. Então o que ele tentou fazer foi deixar as hipóteses físicas e matemáticas por detrás do artigo EPR mais claras. E o que ele de fato tentou mostrar e falhou é que uma descrição realística e local através de variáveis ocultas da mecânica quântica seria possível. E o que ele mostrou no final das contas foi o contrário. Então, o cenário de Bell, né, que é basicamente o cenário lá EPR, eu tenho aqui duas partes distantes, uma na Terra, a outra em Júpiter. Eu vou ter um observador Alice, um observador Bob, que estão aí distantes em dois laboratórios. Tem uma fonte aqui de sistemas físicos, podem estar preparando íons emaranhados, fótons emaranhados, ou então bolinhas de ping-pong. Esses sistemas são preparados, enviados aqui para Alice e para o Bob. Cada vez que Alice e Bob recebem um sistema físico, eles jogam uma moeda X para Alice, uma moeda Y para o Bob, para decidir qual propriedade do sistema físico eles vão medir. Por exemplo, o spin ao longo da direção vertical, ao longo da direção horizontal, ou o que quer que seja. Eles fazem essa medição e obtêm um resultado de medição A para Alice e B para o Bob. Então,
o que eles têm acesso empírico nesse experimento, e de fato em qualquer experimento em física quântica a gente vai ter algo desse tipo, é uma distribuição de probabilidade dos resultados da Alice e do Bob, qual que é a direção aí dos spins que eles estão medindo, dado que a Alice mediu um certo observável parametrizado por x e Bob um outro aqui parametrizado por y. Ok? Então, esse é um cenário extremamente geral. E o que está por detrás aqui da descrição proposta por Einstein, Podolsky e Rosen? Então, tem três hipóteses que entram lá, né, naquele paper. A primeira é a ideia do realismo, ou seja, que existe uma variável, que seria essa variável oculta, que determina os resultados das medições que Alice e Bob fazem, mesmo que essas medições não sejam feitas. Lembrando, né, que quando a gente fala de física quântica, tipicamente a gente vai medir observáveis não comutantes, ou seja, eu não posso medir eles ao mesmo tempo. A outra hipótese, que é o que a gente chama hoje em dia de livre-arbítrio ou liberdade de escolha, vem da hipótese de que as escolhas de Alice e Bob de quais observáveis medir são independentes entre si e também são independentes dessa possível variável escondida lambda que determina os resultados da medição. E a terceira hipótese, que certamente era muito cara ao Einstein, né, a hipótese da localidade, que me diz basicamente que se Alice e Bob estão muito distantes entre si, então a estatística do que Bob vai observar no laboratório dele certamente depende de lambda, que descreve o sistema físico, depende de qual é a propriedade Y aqui que ele vai medir, mas não deve depender de forma alguma do que a Alice está fazendo no laboratório dela. Então, isso implica, né, relações aqui de causalidade que implicam restrições na distribuição de probabilidade que a gente deveria poder obter aqui nesse experimento. Então, essa é a estrutura causal que Bell, Einstein, Podolsky e Rosen estavam impondo à mecânica quântica. Ou seja, existe uma variável escondida que determina os resultados das medições A e B de Bob, e, obviamente, como eles estão muito distantes entre si, eu não devo ter relações de causalidade entre esses dois laboratórios distantes. Então, essas três hipóteses parecem bastante naturais, só que, como o Bell mostrou, elas impõem limites às correlações que a gente pode observar nesse tipo de experimento. Ou seja, essas três hipóteses, elas impõem limites à distribuição de probabilidade P de AB dado XY que eu posso obter nesse tipo de experimento. E esses limites, eles podem ser violados caso o estado compartilhado entre Alice e Bob seja um estado quântico emaranhado, ok? Um estado quântico dessa forma aqui, que não pode ser descrito em termos dos seus constituintes individuais. Bom, então esse é o teorema de Bell, 64. Então, o que o Bell mostrou no final das contas foi mais forte ainda do que o paper EPR, porque ele estava dizendo, olha, essas ideias aí que podem parecer metafísica, na verdade, elas podem ser testadas experimentalmente e ou o Einstein está certo na sua ideia aí de que modelos de reais e locais podem descrever a natureza, ou a mecânica quântica está certa. Um dos dois. Por quê? Porque as predições quânticas, elas são incompatíveis, elas violam a desigualdade de Bell, significando que elas são incompatíveis com ao menos uma dessas três hipóteses aqui. Então, se a mecânica quântica de fato estiver correta, ao menos uma dessas três hipóteses a gente vai ter que abrir mão, elas não descrevem a forma como a natureza opera, e o que é melhor, a gente pode testar isso experimentalmente. E o primeiro a se importar, né, com esses testes experimentais foi o John Clauser, que foi um dos três ganhadores aí do Prêmio Nobel. Então, quando ele leu lá o artigo do Bell, ele ficou fascinado. Falou, bom, eu posso testar a realidade quântica fundamental no meu laboratório. Só que logo ele percebeu que pensar sobre os fundamentos da mecânica quântica naquela época não era algo muito produtivo, né? Então, dificilmente ele iria conseguir uma posição fazendo esse tipo de experimentos, mas ele resolveu fazer esses experimentos de qualquer forma. Então, ele era um pós-doc, se não me engano, em Berkeley, e ele conseguiu lá um tempo livre, peças lá, uns refugos, né, nos porões lá da Universidade de Berkeley para construir o primeiro experimento de Bell. Só que o que ele percebeu
antes de fazer esse experimento foi o seguinte, que a prova que o Bell deu lá no paper dele de 64, apesar de ser uma prova correta, muito bem fundamentada, ela dificilmente poderia ser testada experimentalmente. Por quê? Porque na ideia proposta por Bell, Alice e Bob, dependendo do tipo de experimento que eles fizessem, eles teriam que observar correlações perfeitas entre os resultados das medições deles. E na prática, quando a gente fala de teoria quântica, a gente nunca tem algo perfeito. A gente sempre tem ali algum tipo de ruído, erro, né, que faz com que essas correlações não sejam perfeitas. Então, o primeiro passo dado pelo John Clauser em 69, junto com outros três colaboradores, foi derivar a primeira desigualdade de Bell, ou seja, a primeira consequência dessas três hipóteses aqui, que realmente pudesse ser testada experimentalmente. Então, é o que a gente chama de desigualdade CH-SH, em homenagem aí aos quatro autores, e é uma desigualdade extremamente simples que me diz o seguinte: então, aqui eu tenho valores esperados. Então, esse aqui é, por exemplo, o valor esperado do produto do que a Alice observa, vezes o resultado de medição aqui do que o Bob observa. Caso a medição que a Alice escolha seja x igual a zero, e caso a medição que o Bob escolha seja y igual a zero. Então, é simplesmente um valor esperado dos resultados de medição de Alice e Bob para os diferentes tipos de experimentos que eles fazem, que eles podem fazer, medindo aí, por exemplo, o spin na direção vertical ou na direção horizontal. E classicamente, ou seja, qualquer teoria descrita por essas três hipóteses aqui, essas somas desses valores esperados têm que ser menor do que 2. E quanticamente, se a gente assumir aqui que entre Alice e Bob eu tenho um estado maximamente emaranhado, eu posso violar esse limite de 2, chegando aqui então até 2 raiz de 2, que é a máxima violação quântica aqui dessa desigualdade. Bom, então eu poderia ir para o laboratório, medir cada um desses termos e ver se a desigualdade era violada ou não. E o Clauser, aqui é uma foto dele nessa época, no laboratório dele lá de Berkeley, enquanto ele era um pós-doc, ele de fato conseguiu fazer o primeiro teste de Bell da história, em companhia aí de um aluno, o Stuart Friedman, e eles publicaram então esse resultado em 72. E eles viram, né, que eles violavam essa desigualdade aqui, essa desigualdade CH-SH. Então foi o primeiro teste mostrando que o emaranhamento quântico ele era real e mostrando que essas três hipóteses aqui, por mais naturais que elas sejam, alguma delas vai ter que ser violada para se explicar os dados experimentais. É curioso, né, que quando o Clauser fez esse experimento, ele imaginava que ele não conseguiria violar a desigualdade de Bell, porque ele acreditava que, de fato, uma descrição em termos de variáveis ocultas locais fosse possível. E ele fez uma aposta de $2 que ele não iria violar a desigualdade de Bell. Ele perdeu a aposta, mas ele ganhou um prêmio Nobel. Então, acho que valeu a pena, né? Mas esse teste do Clauser, ele tinha um problema, que era o seguinte: ele tinha que medir a polarização dos fótons, então ele estava gerando fótons emaranhados aqui em polarização e estava medindo a polarização desses fótons, desses dois fótons. Só que em cada rodada do experimento, ele teria que jogar uma nova moeda para mudar a polarização desse fóton. Só que mudar a polarização do fóton, a gente faz isso girando uma placa de onda. Fazer isso em 72 era muito lento. Ele basicamente tinha que mudar na mão, né? Só que fótons, eles viajam extremamente rápido, enfim, ele estava gerando um número muito grande de fótons. Então, para ele, era impossível mudar a polarização desses fótons em tempo real. Então, ele media primeiro as polarizações dos fótons numa certa direção, media lá, não sei, 1 milhão de fótons, aí depois ele media mais 1 milhão de fótons girando um dos polarizadores e assim consecutivamente. O problema disso é que isso permitiria que se construísse um modelo de variáveis ocultas local. Por quê? Porque é como se os fótons que estão saindo aqui da fonte, eles já soubessem de antemão qual era a direção que eles seriam medidos. Ou seja, o Clauser ele não estava impondo aqui a restrição de localidade no experimento dele. O primeiro a conseguir
fechar, né, esse problema de localidade, mas não de forma completa, como a gente vai ver, foi o Alain Aspect, que era um aluno de doutorado francês, que foi o primeiro aí, né, a se interessar em melhorar esses experimentos feitos aí pelo John Clausen. O Alain Aspect é o segundo personagem aqui da história, né, um outro ganhador do Prêmio Nobel. Basicamente, ele fez o mesmo experimento que o Clauser fez, só que agora mudando em tempo real qual era a polarização dos fótons que seriam medidos. Então, os fótons eram emitidos e em tempo real ele usava interruptores óptico-acústicos ultra rápidos para mudar qual era a polarização que seria medido ali no fóton que estava chegando. Além disso, a qualidade da fonte de fótons emaranhados que ele tinha era muito melhor e a estatística que ele conseguiu gerar no experimento era muito mais acurada. E o que ele viu, além de qualquer dúvida, era a violação de uma desigualdade de Bell. Aqui está a capa da tese de doutorado dele, né, que foi reconhecida aí o ano passado com o Prêmio Nobel de Física. Só que mesmo esse experimento do Alain Aspect tinha um problema, que era o seguinte: ainda assim, o fato dele estar mudando em tempo real as polarizações que ele media nos fótons, ainda assim ele não conseguia fechar a brecha da localidade. Por quê? Porque a estrutura causal que a gente gostaria de ter no nosso experimento é algo como isso daqui. Só que para que as escolhas de qual polarização a Alice usa para medir o fóton dela não afetem possivelmente, né, a estatística do que o Bob observa no laboratório dele, a gente deveria ter esses dois laboratórios, os eventos, né, de observação, de medição dos fótons, eles deveriam estar fora do cone de luz um do outro, né, para que a gente não tenha aí tempo de sinalizar, né, de um laboratório para o outro. E isso o Aspect ele não conseguiu fazer nesses experimentos. Então, ele estava dentro de um mesmo laboratório, a distância aqui, se eu não me engano, era algo aí de 4 ou 5 metros. Então, ele não conseguia fechar, né, essa brecha, porque, de fato, um lado aqui do experimento, um fóton estava no cone de luz do outro. Então, ele não podia excluir a possibilidade de que, de fato, efeitos desse tipo aqui pudessem ser utilizados para se recuperar um modelo possível de variáveis ocultas. O primeiro que de fato fechou essa brecha da localidade é o terceiro ganhador do Prêmio Nobel, que é o Anton Zeilinger, que ele fez aí uma série enorme de diferentes experimentos. Por exemplo, nesse experimento aqui, ele conseguiu violar a desigualdade de Bell com laboratórios que estavam localizados em ilhas distantes. Então, aqui a ilha de La Palma, aqui a de Tenerife, ele gerava estados fotônicos de luz emaranhados, distribuía um fóton para uma ilha, um outro fóton para outra ilha, fazia essas medições de polarização e conseguiu violar uma desigualdade de Bell. E nesse caso aqui, a gente tem a garantia de que os eventos que estão acontecendo em um laboratório estão fora do cone de luz do outro. Ou seja, a gente consegue impor essa hipótese da localidade. Eu consigo garantir que esse tipo de influência causal de um laboratório para o outro não está acontecendo. Além disso, outro tipo de experimento que o Zeilinger fez foi fechar a chamada brecha da liberdade de escolha. Então, a gente pode imaginar, bom, como é que eu posso garantir, né, que de fato eu tenho liberdade de escolha? Ou seja, que Alice e Bob podem escolher qual observável medir, independentemente de como o sistema quântico que eles estão medindo foi preparado. E, de fato, a gente não consegue fechar essa brecha, né? Então, a gente sempre pode explicar qualquer experimento em física, em química, em biologia, usando a ideia de super determinismo. Não é algo muito científico, eu diria, mas é uma possibilidade. Mas o que ele fez aqui, então, foi usar fótons cósmicos, ou seja, a luz emitida por estrelas muito distantes, para escolher em tempo real qual era o tipo de medição que ele ia fazer nos fótons que estavam chegando aqui nesses dois laboratórios distantes. Ou seja, se a gente quiser usar uma ideia de super
determinismo aqui, a gente tem que aceitar que a violação da desigualdade de Bell que ele conseguiu nesse tipo de experimento necessita que fótons que foram emitidos há, sei lá, 1000 anos atrás estão correlacionados com os fótons emitidos por lasers, né, construídos nos dias de hoje. Ou seja, uma explicação bastante improvável. Mas ainda assim, esses experimentos aqui do Zeilinger tinham um problema, que é o que a gente chama de brecha da eficiência de detecção, que vem do fato de que quando a gente detecta partículas elementares, por exemplo, fótons, existe uma probabilidade de que mesmo que um fóton chegue ali, eu não detecte ele. Então, eu vou ter uma certa eficiência de detecção Ni, que é o que eu vou estar observando no meu laboratório, mas eu vou ter eventos que não foram detectados. E para eu violar uma desigualdade de Bell sem precisar assumir nada sobre os meus detectores, eu tenho que ter uma eficiência mínima de detecção que gira em torno de 70%. E até aí o começo dos anos 2015, 2016, a melhor eficiência de detecção que eu tinha com fótons era algo aí em torno de 30%. Ou seja, eu tinha um gap enorme aí para realmente conseguir violar uma desigualdade de Bell sem essa brecha. Eu já Pô, estou tá chegando ficando. aqui já estou chegando aqui no final da apresentação. Então, em 2010, 2015, a situação que a gente tinha era a seguinte: eu conseguia violar uma desigualdade de Bell com fótons, fechando aí a brecha da localidade, mas os detectores de fótons tinham uma eficiência de detecção muito baixa, então eu não conseguia fechar a brecha da detecção. Usando um outro sistema físico, que são os chamados íons aprisionados, eu conseguia uma eficiência de detecção próxima de 100%, então eu fechava a brecha da detecção, mas eu estava falando de sistemas quânticos que estavam dentro da mesma armadilha, ou seja, eu não conseguia impor a hipótese, né, de separação espacial entre esses dois sistemas. Então, essa era a situação ali até 2014, e aí em 2015, os primeiros experimentos começaram a sair que fechavam essas duas brechas ao mesmo tempo. Então, em sistemas fotônicos, a grande revolução é o que a gente chama de detectores de fótons baseados em nanofios supercondutores. É uma nova tecnologia que foi desenvolvida no NIST, lá nos Estados Unidos, e que permitia uma eficiência de 90% de eficiência de detecção de fótons, ou seja, muito acima dos 70% que eram necessários para violar uma desigualdade de Bell, sem essa brecha aí da eficiência. Então, esses dois artigos, um do grupo do Anton Zeilinger, o outro lá do NIST, eles conseguiram, né, usando sistemas fótons emaranhados, violar uma desigualdade de Bell, fechando ao mesmo tempo a brecha da localidade, ou seja, com laboratórios distantes, e também fechando a brecha da detecção. Aqui é a foto, né, da Physical Review Letters, onde esses dois artigos foram publicados. Aqui é uma foto do John Bell, né, que é um mosaico composto aqui, né, de fotos individuais de vários cientistas que contribuíram, né, para que esses dois artigos aí para que esses primeiros experimentos fossem possíveis. Mas vale notar que eles de fato não foram os primeiros artigos, porque um grupo da Holanda, usando um sistema físico completamente diferente, que é NV Centers, Nitrogen Vacancy Centers em diamantes, eles conseguiram, na verdade, alguns meses antes, violar uma desigualdade de Bell, fechando aí todas as brechas. Só que o problema desse artigo aqui é que a estatística que eles tinham era extremamente baixa. Então, eles rodaram o experimento deles uma semana para gerar 241 pontos experimentais. Enquanto que nesses outros experimentos aqui, em questão de um minuto, eles geravam, não sei, 1 trilhão de pontos experimentais. Então, a estatística desses experimentos é muito muito maior, né? Muito melhor. Bom, então essas foram as contribuições aí, né, dos três, do Clauser, do Aspect e do Zeilinger. Então, eles construíram o caminho, né, para que os primeiros testes experimentais da violação de uma desigualdade de Bell, que provam de maneira conclusiva
a existência do emaranhamento quântico. Enfim, eu não vou. Já estou aqui nos meus 50 minutos, né? Então, além da física muito fundamental, né, de provar uma propriedade muito básica da natureza, como eu descrevi aí um pouco mais no começo da palestra, isso tem N aplicações tecnológicas, né? Então, na chamada internet quântica, na criptografia quântica, teleportação, computação quântica é, distribuída, cloud quantum computing, né, que é algo que a gente tem visto muito hoje em dia, na computação quântica, na simulação quântica, algoritmos quânticos. Então, para concluir aqui a minha fala, né, o Prêmio Nobel de Física em 2022, então, foi algo assim que realmente foi muito emocionante, né, para quem trabalha nessa área. Era um prêmio assim que a gente já esperava há muito tempo, né? E o Instituto Internacional de Física, onde eu trabalho desde 2016, desde 2016, teve uma contribuição, né? Teve também a sua contribuição reconhecida. Então, a Nature, né? A revista Nature, logo depois do que o prêmio foi anunciado, eles fizeram uma coleção com 20 artigos que, como eles dizem aqui, né? Advance what they have inspired. Então, é que avançam, né? O Prêmio Nobel de 2022, no sentido de ir além, né, do que tinha sido feito até então. E, para nossa felicidade, desses 20 artigos, três artigos são artigos que foram feitos aí com a contribuição do nosso grupo de pesquisa. Então, a gente está no Brasil, né? Quer dizer, longe dos grandes centros, com dificuldades aí enormes, burocráticas e financeiras e de todas as sortes, mas ainda assim a gente consegue, né? Com o nosso português, conseguir contribuir aí para o avanço da ciência a nível internacional. Então, para concluir aqui, ficam algumas sugestões de leitura, né? Então, esse livro aqui é meio que a Bíblia da área, então é um livro técnico, né? Mas que é muito acessível, eu certamente recomendo. Esse livro aqui foi escrito pelo Jonathan Downing, que infelizmente faleceu recentemente. Ele foi um dos pioneiros da computação quântica nos Estados Unidos. E nesse livro ele narra um pouco da história da computação quântica no mundo, mas em particular lá nos Estados Unidos. Esse livro aqui narra, né, a história aí do desenvolvimento da teoria quântica ao longo do século XX. Esse livro aqui tem um título um tanto quanto curioso, né, mas ele é muito bom. Ele foca aqui no teorema de Bell, enfim, nos fundamentos da quântica, né, e como é que isso influenciou aí a contracultura dos anos 60. São todos livros em inglês, né? Então, o Rogério já fez aí a propaganda, eu vou reforçar aqui. É um livro em português que eu publiquei o ano passado sobre informação quântica, sobre o teorema de Bell, sobre computação quântica, e fica o convite aqui também para vocês visitarem aí. A gente tem um podcast aqui no Instituto em português, sobre ciência, sobre física em geral. Tem aqui as nossas mídias sociais, né? A nossa página, o Twitter, o Instagram, e esse blog aqui, aonde com uma certa frequência, não somente eu, mas vários outros cientistas, escrevemos aí sobre ciência, em particular sobre a ciência quântica. E o Rogério recomendou o meu livro, também vou recomendar o livro dele, né, que tem um título muito legal, No Cerne da Matéria. Foi um dos livros aí que me inspiraram nessa ideia de fazer divulgação científica. Bom, então acho que eu estou dentro dos 50 minutos aqui. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham perguntas e que tenha sido interessante o suficiente aí a palestra. Obrigado. Bom, Rafael, muito obrigado pela excelente palestra. Foi fantástico mesmo ver todo esse desenvolvimento científico, desde os anos 30 até atual, para tentar responder essa pergunta sobre fundamentos da mecânica quântica e, ao mesmo tempo, de todas as aplicações que estão sendo geradas nessa segunda revolução da física quântica. E lembrando também que 2025 vai ser o Ano Internacional da Ciência Quântica e da Tecnologia. Então,
fiquem ligados, porque vão ter vários eventos acontecendo ao redor do mundo para celebrar os 100 anos da física quântica. Lembrando também a vocês que essa palestra vai ficar gravada, ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal de YouTube da União dos Físicos para a Língua Portuguesa. Hoje, Rafael, tivemos um público recorde, então a sua apresentação realmente trouxe um grande interesse, o que é muito legal. E agora a gente abre para perguntas para o Rafael nesse tema super interessante. Quem quiser perguntar, pode usar o chat, pode abrir o microfone e perguntar. Fiquem à vontade. Vamos ter uma sessão de perguntas, então. Alguém tem alguma pergunta a fazer para o Rafael? Vou ver se tem alguma aqui no chat, que eu não estou vendo. Por enquanto, eu acho que não. O pessoal ainda está tímido. Eu também recomendo que vocês, além de lerem o livro do Rafael, que é espetacular, acessem esse site do Instituto Internacional de Física, eles estão fazendo um trabalho excepcional. Se puderem, visitem o Instituto, porque fica num lugar muito bonito no Brasil, na cidade de Natal. É o ponto mais. Natal é o aeroporto mais próximo da Europa, né? Então, para quem vem aí ou de Portugal ou da África, é o ponto mais próximo, né? Tanto da Europa quanto da África. Então, de Lisboa para Natal são 6 horas e meia. Então, É, é, é mais rápido do que quase qualquer outra viagem aqui dentro do Brasil, né? Então, é. para ir de ônibus do Rio para São Paulo são 7 horas, né? Então, venham visitar-nos. Ok, Rafael, acho que essa palestra foi muito clara. De novo, eu queria pedir para as pessoas que estão aqui, se tiverem sugestões de temas, porque esse tema certamente atraiu mais gente do que os outros. Se vocês tiverem sugestões de temas, entre em contato, tá? Porque nós temos que agendar as próximas palestras. E agradecer de novo, então, ao Rafael e parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido, realmente ter 3 trabalhos reconhecidos como dando prosseguimento a esse desenvolvimento do Prêmio Nobel, é realmente espetacular. 3 trabalhos realizados no Brasil é algo incrível. E, bom, então me despeço de vocês e a gente se vê na próxima palestra da União dos Físicos daqui a um mês, tá bem? Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Rafael, de novo. Um Rogério, só abraço. agradecer e desejar sucesso aí à União dos Físicos de Língua Portuguesa. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada e boa tarde.